Muitos anos de estrada no automobilismo, sendo concorrente do Acelerados aí, do Auto Mais, autor do livraço aqui, Ingo, que a gente vai falar mais adiante. Mas eu queria começar pelo começo, porque você tem uma história de vida, de carreira bastante atípica, né? Com 16 anos você estava credenciado como jornalista para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, para as corridas da Fórmula Indy no Rio de Janeiro, que você chegou a fazer também, né? Também em 2000, a última lá em Jacarepaguá, meio Max Verstappen, né? Eu tenho até uma pontadinha de inveja, o Cássio de 16 anos adoraria ter estado nessa posição. Como é que isso aconteceu? Cara, na verdade, assim, como todo garoto, né, eu era obcecado por esportes. Então, o esporte do momento eu mergulhava e vivia intensamente. Foi com futebol, assim, depois com as corridas de Fórmula 1. E com as corridas de Fórmula 1 e sem acesso à internet na época, né, meio dos anos 90, eu comecei a consumir muito jornalismo, mas muito mesmo. Passava o dia inteiro ouvindo rádio AM. Então, assim, até minha mãe ficava preocupada. Meu, moleque, vai ouvir uma música? 12 anos, trancado ouvindo rádio AM. Mas era verdade. Eu ouvia muito AM quando era criança também. Então, assim, caras do nível de Flávio Gomes, Lívia Oríquio, Fábio Seixas, então toda essa turma do rádio aí acabou me conquistando muito. E eu, em 1997, eu participei de uma promoção na Rádio Jovem Pan, do programa Fórmula Jovem Pan, apresentado pelo Theo José e pelo Flávio Gomes, que valiam uns bonés autografados de pilotos. E eu ganhei um do Gil de Ferran, fui até o Você tinha 12 anos. Tinha 12. Tinha 13, na verdade. Tinha 13 anos. Fui até o escritório do Flávio Gomes lá na Avenida Paulista, receber o boné. Cara, quando ele abriu a da porta... Da Pennzoil, o boné? Não, era Valvoline. Valvoline. Até daquela temporada que ele perdeu aquela corrida no finalzinho. Sim, ali, né? Walker, equipe Walker. Isso aí, importa onde foi essa prova, demais. E, cara, quando o Flávio Gomes abriu a porta, que eu vi no escritório dele as matérias na parede, as credenciais, ele falou, pô, ainda bem que vocês vieram, acabei de chegar da Hungria e tal. Falei, cara, isso aqui é sensacional. Você falou, é isso que eu quero pra mim. É a melhor vida que alguém pode ter. Aí eu comecei a buscar desesperadamente como fazer isso, sabe? Liguei pro Lance, pro jornal que estava saindo na época, inclusive o editor, que infelizmente eu não me lembro o nome, quando eu falei para ele que eu queria trabalhar, fazer qualquer coisa, ele falou, cara, você já viu algum advogado de 13 anos? Você já viu algum médico de 13 anos? Eu tô te dando um choque de realidade ali. Eu falei, não. Ele falou, então calma, uma hora chega. Mas eu continuei insistindo e quando eu tinha 14, eu comecei a trabalhar na rádio da minha cidade, de Ribeirão Pires, aqui próximo a São Paulo, e as coisas foram acontecendo. Eu não sei se não é um pouco Fica ruim para o jornalismo essa história, né? Porque com 14 anos você conseguiu ser um jornalista. Um advogado ou um médico você certamente não ia conseguir. Mas aí começou o Ribeirão Pires. Então, e assim, quando esse meu chefe lá, que era o Ademar Bertoldo, que não era chefe, porque eu nem ganhava, né? Obviamente, não era um emprego formal. Ele viu a minha vontade, o meu desejo de participar, ele me deixou ir, me deixou falar, me deixou evoluir. Fiz jornais com ele lá pela manhã, então fui ganhando experiência. Até que numa dessas, 2 anos depois, eu acabei conhecendo o Dinho Leme, irmão do Reginaldo Leme, numa coletiva do Ricardo Zonta. Pouco sabido também, baterista dos Mutantes, um dos melhores do Brasil aí. E a gente acabou se conhecendo nessa coletiva e eu, de novo, né? Falei, cara, posso trabalhar para você? E aí ele naquela, tem um moleque de 16 anos, né? Mas enfim, estagiário é estagiário. Você falou uma coisa aí que eu acho que foi muito marcante no meu começo de carreira também e que para mim é fundamental. É a cara de pau, né? Sim, você sim. quase que não se imagina, nossa, eu cheguei na cara dura e pedi um emprego. Mas com 16, no meu caso depois nos Estados Unidos com 21, 22, você põe a cara e sem isso... Parece que os millennials, ou não sei, é millennial mais, né? Agora é a geração Z que veio depois dos millennials. Se você quiser falar mal da juventude, não é mais dos millennials agora. Eu sinto que perdeu um pouco isso, né? Mas aí o Dinho se assustou ou se comoveu com a história. De início ele falou, cara, não sei o que você pode fazer e não sei o que isso pode trazer para mim também, porque você não tem idade ainda para trabalhar, mas aparece lá, bicho. Sim. Aparece lá, bicho. A gente vê. Então toda semana eu ia lá. Eu ia lá no escritório que chamava RLM na época, e fazia uns textinhos na Vila Olímpia, fazia uns textinhos, ajudava lá na assessoria do Tony Canan, etc. E a coisa foi crescendo até que ele falou, já vou começar a te pagar um dinheirinho aí e tal. E logo naquele ano de 2000, ele era o assessor de imprensa do Grande Prêmio do Brasil, então já me credenciou para ajudá-los lá. Então eu era Hoje a FIA não ia deixar, né? Acho que não. Um menor de idade. Porque eles pedem a idade ali Sim. quando você vai se cadastrar e tal. Devo até ser recordista, viu, cara? Não sei se em algum lugar teve alguém mais Você e Max Verstappen têm os recordes aí de precocidade. Credenciais mais de pessoas mais novas na Fórmula 1.
Cara, o que você lembra? Os GPs Brasil eu lembro muito de acompanhar na TV. Essas corridas da Indy no Rio, porque o SBT transmitia, né? Mas não existia SBT Esporte, SBT Espetacular no domingo. Eu lembro, assim, existia a transmissão ao vivo, mas eu lembro de pouca repercussão, de matérias pré, de matérias pós. Até para quem é mais novo aí, nem pegou nem essas transmissões. Foram eventos muito grandiosos, né, cara? Eu sinceramente, eu queria ouvir de quem sabe porque esteve lá, assim, o que você tem de recordação desse Você já contou essa história aqui do Sabe Por Que Esteve Lá? Não, podemos contar depois. É uma das que eu vivi também, esqueci de te contar, de te falar para abordar essa. Mas, cara, assim, Rio de Janeiro, Fórmula Indy era muito grande, arquibancadas lotadas e tal. Era um evento, assim, surreal, de parar a cidade mesmo. Eu arrisco dizer que a falta da Fórmula 1, que o Rio de Janeiro não tinha ali já há uns 5, 6 anos quando começou, então essa carência do público fez com que o Carioca fosse para o autódromo mesmo, nas edições da Indy. Mas você sabe que o Carioca, ele tem uma fama de não gostar muito de corrida e tal, mas na verdade ele sempre foi um dos públicos. Se você pegar o histórico da Stock Car no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, sempre lotado, cara. Eu fiz uma apresentação do Felipe Massa lá como assessor também, em acho que 2012 ou 2011 pela Ferrari. Cara, lotado ali, todo mundo em volta, querendo ver. Então, o Carioca, eu acho que essa coisa da praia, né, tipo, que é sempre uma concorrência forte no fim de semana, mas ele sempre curtiu o automobilismo, e o Brasil inteiro, né, ia para lá, para a Indy também. Então, assim, fiquei muito piloto feliz brasileiro, de ter muito patrocinador brasileiro. ídolos, né, cara? Então, assim, caras do nível de Gil de Ferran, aí, do próprio Christian Fittipaldi, Alex Zanardi, então, caras que mexiam com o público mesmo, né? Então, assim, era muito grande e eu comecei a ver isso acontecer de novo em São Paulo na última edição. A Indy, ela foi mais ou menos ali até a última edição. Na última edição bombou, cara. Sim. Eu recebia pedido de todo mundo, pô, tem credencial, sabe como é que vai ser, onde compra? E acabou. Isso é anos de Red Bull, né? Até a gente conviveu um pouco aí em eventos da Red Bull. É uma coisa muito, para quem faz evento grandioso, assim, no automobilismo ou em outras áreas, demora para pegar. Um evento precisa de 2, 3 anos para entrar na rotina da cidade, para as pessoas começarem a se programar para reservar aquela data no ano seguinte. E assim, eu sempre falo, né? Você está falando dessas lembranças aí de Jacarepaguá, eu tenho ótimas lembranças de Jacarepaguá. Primeira vitória do Daniel Serra na Stock Car como assessor, foi um final de semana muito especial, mas você quer saber a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação a como trata a sua história, como trata o seu patrimônio? Existem 2 autódromos no mundo que sediaram Fórmula 1, Fórmula Indy e MotoGP. Um é o maior autódromo do mundo, que é a Indianapolis Motor Speedway. O outro não existe mais, é Jacarepaguá. É um negócio impensável, né, cara? Não, é o que eu falo sempre. E se eu chegar agora e falar, gente, vamos derrubar o Parque Olímpico, construir um autódromo, depois a gente faz outro Parque Olímpico. Não vai parecer ridículo? Não, o Nelson Piquet estava com plano, né, inclusive eu me manifestei publicamente a favor aí porque a Fórmula E exige muito menos, né, do ponto de vista técnico, porque os carros são mais lentos, são menores e tal, de adaptar um traçado ali no Parque Olímpico para sediar a Fórmula E. Seria uma forma de usar aquele espaço que está totalmente subutilizado, mas seria uma ironia monstruosa, né? Um negócio que foi demolido para virar Parque Olímpico agora volta a ser autódromo. Mas assim, aí você começou ali com o Dinho Leme e aí se consolidou numa carreira... Quer contar a história do Sabe Porque Já Esteve Lá? Vamos, né? Para não deixar eu já ouvi essa história em primeira pessoa de você, mas eu não lembrava. Você estava nessa transmissão? Estava, do lado. Então, do lado. Vai falar nomes ou... Vamos, porque pode ser um convidado aqui qualquer hora, né? Aí vocês podem rir mais com ele aí. Mas assim, entre outras coisas, eu comecei a trabalhar evidentemente com assessoria, como eu comentei aqui com o Dinho Leme, mas paralelamente, jornalista é isso, né, cara? Você tem que ter uns 3, 4 empregos aí para a conta fechar. Então, eu fazia alguns freelas, entre eles os comentários da 1GP na Rede TV. E geralmente... A 1GP era a categoria que era a Copa do Mundo das Nações, uma categoria exatamente. Que, cara, entre as 3 ou 4 ou 5 melhores entrevistas da minha vida, foi com Rasher Maktoum Al Maktoum, o fundador da 1GP. A matéria foi eu tinha uma coluna no Speed Channel, né?
E o título da coluna era Making Business Sense of a 1GP, né? Tentando entender o modelo de negócio por trás. Em resumo, eu com 23 anos como repórter lá, entrevistei ele e entrevistei o dono da franquia dos Estados Unidos, que era o Rick Weidinger, que tinha sido dono da Kelly Racing na Índia. Era um bilionário do Vale do Silício, aquele cara que ficou rico e decidiu brincar de automobilismo depois. Ou seja, conversei com 2 bilionários, os 2 me defenderam. Olha, isso aqui é fantástico. A frase do Rick Weidinger era: em 5 anos isso aqui vai ser uma cash cow, vai ser uma fábrica de fazer dinheiro. E eu terminava a coluna assim: eu sou um jornalista pobre brasileiro, imigrante de 23 anos, e eu não consigo ver como. Provavelmente eu estou errado, porque eu tenho um sheik bilionário e um empreendedor bilionário dizendo que eu estou errado. Eu estava certo. Mas, enfim, contextualizamos a 1GP. Geralmente acontece isso no automobilismo, né? Assim, pessoas que surgem do nada com muito dinheiro e também desaparecem levando tudo. Mas essa questão da 1GP, a Rede TV transmitia, fui lá comentar, e geralmente eu comentava ao lado de um piloto. Foi a Bia Figueiredo, enfim, tem alguns outros nomes aí. Só que um dos dias, eu acho que eles não tinham um outro piloto para convidar, um cara muito envolvido com a 1GP e que era amigão ainda do Emerson Fittipaldi, o Alex Ruff, nosso parceiro aqui, jornalista, que hoje trabalha na Jovem Pan, foi convidado para estar ao meu lado ali. O Emerson Fittipaldi, a 1GP funcionava no sistema de franquias, né? Isso. O Emerson Fittipaldi era o cabeça, digamos assim, da franquia Brasil, né? Chefe da equipe lá no Brasil. E então a gente escalou esse time aí, era Fernando Vanucci, o narrador, eu e o Alex Ruff. E o Fernando Vanucci, provavelmente sem muito briefing e tal, chegou ali para a transmissão e falou: vou tocar isso aqui é mole, né, pô? Tenho tantos anos de carreira. Tinha um técnico do meu pai na Várzea que chamava o cara do banco e falava: aquece jogando, aquece jogando. Então é isso aí, chegou essa hora, sentou lá para fazer a transmissão. Na hora de apresentar o Alex, acho que por toda a história que tinha antes dessas transmissões, com outros pilotos, ele virou e falou: tô aqui com o jornalista especializado Thiago Mendonça e o piloto Alex Ruffo. Aí o Alex já deu uma olhada, assim, tipo, que isso? Mas tudo bem, Será né? que não confundiu com o Alex Dias Eu acho que sim, até hoje eu acho que sim. Mas deixou quieto. Falou: beleza, não vou aqui. Não é piloto. Deixa, ninguém vai saber. Passou o tempo. Só que aí o Alex caiu na besteira, cara, de fazer um comentário técnico. Sim. Falou: esses carros aí, eles têm dificuldade na chuva por causa do controle de tração. Aí voltou pro Vanucci. Ele falou: olha, e não sou eu que tá falando, não. É o Alex Ruff, um dos maiores nomes que esse automobilismo já produziu. Conhece pista seca, pista molhada. E aí já não dava, né? Já tava investindo, não dava mais pra corrigir no ar, né? Aí já ficou piloto, até pelo menos recentemente, quando ele começou a contar essa história das pessoas. E aí ele fala, né? E olha, quem tá dizendo é o Alex Ruff, que sabe porque já esteve lá. Esse é o problema. Sabe porque já esteve lá. Cara, que demais. Você tem muitas passagens, né? Todos nós que assim, essa rotina de autódromo é muito rica, né? Quando você vive uma cobertura. Eu me lembro, assim, as semanas de GP Brasil, no meu tempo de Red Bull, era, assim, parece que passou um mês dentro daquela semana, de tanta coisa que acontecia. E você tem passagens aí que eu imagino que sejam muito saborosas. Você estava falando antes, até fora do ar, sobre a questão do título de 2009. Você fez uma cobertura ali daquele ano que foi... Na verdade, foi o último ano do Brasil protagonista na Fórmula 1, né? A gente era feliz e não sabia. Última vitória do Brasil naquele ano com o Rubinho e com a Brown. E foi um ano que o Rubinho efetivamente disputou o campeonato, chegou vivo ali na reta final, o Rubinho, o Button e o Vettel, né? A Red Bull, quando conseguiu encaixar a questão do difusor duplo ali. E você fez vários GPs naquele ano, né? Fiz. Aquele ano eu estive em Silverstone, em Singapura e aqui no Brasil, evidentemente. Algumas dessas corridas fazendo com o Globoesporte.com, outras com a revista Speedway. Acho que Singapura fiz para os dois. Então foi muito bacana ter acompanhado principalmente a evolução do Rubinho na segunda metade do campeonato, que começou lá em Silverstone e depois em Singapura, aqui no Brasil com a pole position. Um azar monstro, né? Porque um azar monstro. Eu acabei de terminar o livro do Adrian Newey. É muito bom. Que é excelente, mas o problema é que quando eles encontram a solução para o difusor duplo, na verdade o carro da Red Bull naquele ano era muito melhor. Sim. O RB5 até hoje é considerado um dos maiores carros da história da Fórmula 1, no sentido de você pegar o regulamento e fazer um caminho completamente diferente. Só que ele não tinha o difusor duplo. E ele tinha uma suspensão traseira muito inovadora que não permitia fazer um grande difusor duplo.
Então, quando eles conseguem adaptar um difusor duplo, é justamente quando o Rubinho tem aqueles problemas iniciais de freio, o Button consegue fazer uma gordura. Depois, se você pegar no meu livro, na matéria do Anuário Automotor, que está no meu livro, na segunda, eu não me lembro a partir de qual corrida, mas a conta é da segunda metade em diante, o cara que mais faz pontos é o Vettel, depois é o Rubinho, depois é o Weber, depois é o Button. Sim. Então, se não tivesse o Vettel e o Weber atrapalhando essa recuperação do Rubinho, poderia ter sido uma história muito diferente. Não, é isso. O Button teve um início de campeonato ali, 4, 5 corridas espetaculares e depois ficou difícil. E, aliás, quero comentar uma coisa aqui, bem de bastidores, que mostra quem é o Rubinho, né? O que era o Rubinho naquela época, já bem preparado. Eu acho que muitos pilotos, depois daquele início do Button, teriam jogado a toalha, cara. Especialmente depois que ele quebrou, o Rubinho quebrou lá na Turquia. Sim. Cara, acabou o campeonato. E o Rubinho não, ele continuou ali determinado a disputar o título e conseguiu. Chegou até o GP do Brasil com boas chances. Fez a pole no Brasil. Né? Fez a pole no Brasil, o resultado poderia até ter sido diferente, não fosse, enfim, as complicações naquela corrida. Mas voltando a Silverstone, que foi a primeira corrida que eu cobri no ano, era aniversário da Tatiana Cunha, repórter da Folha de São Paulo, e o Rubinho, que tinha um bom relacionamento com a imprensa brasileira já naquela época, né? Depois de muitos anos com atritos, ele vinha construindo uma boa relação com esses profissionais que estavam lá. E ele convidou a gente para tomar um vinho no motorhome dele. E estava contando das histórias que aconteciam naquele fim de semana. E a mais engraçada que mostra o quanto ele estava leve e disposto e pronto para a briga é que ele estava com um livrinho pequenininho de autógrafos que ele levou lá para o autódromo. Ele estava passando isso de mão em mão entre os pilotos. Ele falava, isso aqui é para um amigo meu que pediu seu autógrafo, tal, ele quer que eu leve lá. E aí quando os caras abriam, dava um puta choque. Isso é um lado que pouca gente conhece do Rubinho, né? Então assim, ele pegou o grid inteiro com isso, em pleno fim de semana que ele precisava virar o jogo, tal, e você fala, puta, o cara tá completamente leve. O que aconteceu no domingo? Chegou na frente do Button, começou a descontar a vantagem e foi até o Grande Prêmio do Brasil. Então assim, ele estava pronto para levar o título daquele ano. O azar das primeiras corridas ali. Tem muitos caras assim, por exemplo, o Rubinho e o Weber são dois caras que poderiam ter sido campeões do mundo, como o Button poderia não ter sido, né? Não adianta, né? São 18, 17, 20 corridas no ano. O elemento sorte está presente, né? Por exemplo, não dá pra gente negar que o Hamilton perdeu um título pro Rosberg. Óbvio, o Rosberg usou todos os subterfúgios que tinha, todas as ferramentas que tinha, mas teve menos azar que o Hamilton naquele ano, isso fez a diferença. Mas só para não perder esse lado Rubinho da zoeira aí, ele tem uma passagem que depois ele foi revelando isso tudo, né? Mas eu acho genial também. Quando ele assina com a Honda e aí vai pro Japão, né? Aquela coisa boa. E olha, a nossa Celerase a gente tem um pouco de experiência, né? Com empresas orientais, é outra cultura. A montadora oriental é um negócio muito hierarquizado, formal, né? Falo sempre, a gente gravou um especial na fábrica da Hyundai em 2018, se não me engano, aqui no Brasil. O documento de autorização, vocês podem abrir uma câmera dentro dessa linha de montagem, tem 14 assinaturas. Sim. 10 vindo da Coreia, entendeu? Então, aquela coisa toda, o Rubinho chegando lá, uma mesona de reunião, um monte de cara engravatado, e ele levou aquelas... Olha, deve ter comprado uma loja de 1,99, levou aquelas almofadinhas de peido. E aí, ele apertava aquilo e dizia, não tô bem. Aí, Rubem Samba, aquelas coisas, tipo, quebrou o gelo com os japoneses, né, cara? Vamos trazer esse papo aí de Fórmula 1. Na verdade, tinha uma outra passagem aqui que você tinha falado que eu não conheço essa história. A gente falou de Vettel desse ano aí. Você disse que o Vettel é fã do Nelson Piquet? Eu não conheço essa história. Cara, assim, a gente meio que descobriu isso num evento lá da Via Itália, aqui em São Paulo, que foi convidado para apresentar, e o entrevistado seria o Vettel. Esses eventos, você sabe, os caras bloqueiam muito as perguntas, né? Você não pode fugir muito daquilo. E aí tinha uma pergunta lá que era assim, o que você pensa dos pilotos brasileiros? Eu falei, vou dar um miguezão e vou perguntar qual que ele prefere, né? E eu fiz isso durante essa entrevista, durante esse evento, eu perguntei, cara, eu sei que o seu ídolo é o Schumacher, mas qual é o seu piloto favorito entre os brasileiros? Senna, Piquet ou Emerson? Aí ele falou, olha,
pelas histórias tem que ser o Piquet. O Piquet tem as melhores histórias e não sei o que, né? E o mais impressionante, aliás, esse vídeo tá lá no primeiro Stint, depois no meu canal no YouTube, se vocês quiserem ver. O mais impressionante é que ele não sabia, mas o Piquet estava no evento. Então, no momento em que ele fala isso, o Chico Longo começa a falar, pô, cadê o Piquet? Traz o Piquet aqui. Então, o Piquet vai até o palco, né? Até ali onde a gente estava falando, dá um abraço nele. E, então, assim, ele revelou um interesse pela história do Piquet, pela trajetória do Piquet, que eu acho que combina até muito mais com o Vettel, que é um cara que não é muito político, midiático também, não faz nenhuma questão, não tem Instagram. Então, assim, manda o Charlie White para aquele lugar. Então, assim, ele é um pouco nesse estilo. É verdade, o Vettel é uma espécie de sucessor espiritual em certos aspectos do Nelson. É um cara muito... Tomara que ele continue na Fórmula 1 depois desse último ano de Ferrari aí, porque para mim é um cara muito fora da curva na Fórmula 1. Por essa autenticidade, um cara com uma inteligência acima da média e por ser um cara apaixonado pelo esporte, né? Conhece a história do esporte como poucos. A gente, eu diria que a gente vê isso um pouco menos, né? Hoje em dia do que via antigamente. E um cara bem humano, né? Nesse evento aí que a gente apresentou, por exemplo... o Chico Longo ligou para ele antes dele chegar, obviamente, falou, cara, tô mandando aí um carro para buscar você. Ele falou, não precisa não, eu tô jantando aqui do lado, vou a pé. Olha, não precisa vir a pé, eu te mando um carro. Exatamente a mesma coisa que aconteceu no a surpresa que a Shell fez no Acelerados para o Gerson e eu. A gente não sabia, evidentemente, era uma surpresa. E o Gerson, ele é famoso por estar sempre atrasado, né? E a gente, era a semana do Salão do Automóvel, né? O Salão do Automóvel é sempre na mesma semana da Fórmula 1. E a gente tinha uma gravação no São Paulo Expo, lá no Salão do Automóvel. E aí tinham nos dito que a gente ia entrevistar um engenheiro da Shell. Aí a gente tá saindo do Salão do Automóvel, eu já tô meio puto com o Gerson atrasado, né? Chego na sala de imprensa para pegar as coisas, o Gerson tá ali sentado comendo uma Carolina, tomando um café. Vamos aí, cara. Não, na verdade não. Eu fiquei puto de ver ele ali parado e falei, quer saber? Também vou tomar um café e comer uma Carolina. Então a gente foi super relaxado e tal. E nisso, não só o Vettel estava nos esperando, como o voo dele tinha chegado adiantado. Então o lance que a gente era para chegar a 1 e na verdade chegou a 1h30, ele era para ter chegado ao 12h30 e na verdade chegou 11h30. Meu Deus. Sabe o que ele fez? Foi no posto Shell aqui da Marginal Pinheiros, bateu uma feijuca ali e foi o mesmo esquema, assim, os caras não estão, não, deixa que eu... Bateu um rango ali, comeu uma feijoada com um pedaço de laranja, farofa e tudo mais, e foi também de volta pro posto de gasolina a pé. Genial, cara. Um outro cara que você teve aí um episódio, a gente falou tão bem, né? Coisas tão felizes aqui. Você teve uma certa treta com o Daniel Ricciardo, né? Cara, isso é uma passagem aí que até hoje falo, caramba, né? Não precisava ter terminado assim. Mas posso te falar um lance? O Daniel Ricciardo, contrabalançando assim com essa coisa toda, ele é um cara que tem uma imagem externa excelente, né? Todo mundo vê ele como um cara descolado, coisa... Eu tive pouco contato com ele, né? Eu tive muito contato com o Vettel no meu período de Red Bull, tá no meu livro também. Tem uma matéria, eu e Vettel, Vettel e eu, que junta todas essas passagens, né? Foram 4, 5 experiências na Red Bull, mais essa aí da Shell, né? Já com ele na Ferrari. Mas o Vettel tem essa imagem, por exemplo, de ser um cara frio, distante. Sim. E o Ricciardo tem essa imagem de ser um cara amigão e tudo mais. E teve um evento, eu acho que foi o mesmo evento que você teve esse incidente com ele, em que eu também tive a oportunidade de entrevistar junto ele e o Max. E o Max Verstappen, eles eram companheiros de Red Bull Racing, né? O Max Verstappen tem uma imagem de arrogante. Sim. Cara, o Max foi impecável, simpático, respondeu todas as perguntas, e o Ricciardo claramente de má vontade, assim. Eu acredito, talvez, eu acho que ele já estava naquele processo de saco cheio que acabou levando ele para a Renault, né? Então, cara, eu acho que assim, a primeira coisa que você tem que pensar de um piloto de Fórmula 1 é que se ele parece muito bonzinho, tem alguma coisa errada. Ou ele não está sendo 100%... Não só para piloto de Fórmula 1. Exato. Uma grande frase da Fernanda Young. Ela falava, as pessoas boazinhas são as piores. Exato. Então, assim, claro que o Ricciardo é um cara extremamente simpático, é um cara gentil, ninguém está dizendo que ele está fingindo isso. É que ele não é assim o tempo todo. E se ele for, ele tá frito. Vão comer ele vivo lá dentro. Sim. Então, assim, é claro que todo mundo tem esses deslizes. É que ele, dificilmente isso é passado para o público. Esse evento em que a gente teve um problema foi um evento de um patrocinador dele. Nós fomos convidados para fazer uma entrevista exclusiva
Fiquei super feliz, falei, putz, que legal, né, cara? Eu tinha entrevistado o Max Verstappen na véspera, falei, agora eu vou entrevistar o Ricardo. Pronto, perfeito. Só que durante o dia, a assessora de imprensa me mandou uma mensagem e falou assim, ó, não vai ter mais exclusiva, vai ser coletiva. Falei, não, coletiva não dá, é um programa de TV. A TV, por princípio, você tem que ter ali um entretenimento, alguma brincadeira, alguma coisinha diferente. Não dava pra gente colocar Você uma precisa de coletiva. alguns minutos de dedicação do cara para aquilo. Né? Exatamente. E, enfim, ela entendeu, falou, vai lá que eu tento encaixar. Putz, isso é a pior coisa que acontece, né? Aí chegando lá, ela tentou encaixar, tal, o famoso vou ver e te aviso. Vou ver e te aviso. Aí chegamos lá, puta, depois de um dia terrível, um trânsito em São Paulo absurdo. E aí chegando lá, a assessora da própria Red Bull Racing virou e falou assim, não dá para fazer nada. Quem era? Você lembra, não? Não lembro. Porque a Brita, que eu tive muito contato, foi com o próprio Vettel para a Ferrari. Não era ela. E não é a atual também, que é um amor de pessoa. Enfim. Chegando lá, tinha acontecido isso, não podia fazer a exclusiva, nem 3, 4 perguntas. Ela falou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma pergunta. Assim, achando que ia ficar felizão, né? Falei, putz, uma pergunta. O que eu vou fazer com uma pergunta? Não tem matéria com uma pergunta. Mas como eu tinha sido enviado lá pelo meu chefe, o Benê Gomes, que tinha um baita relacionamento com essa assessora de imprensa, não da Red Bull, mas dessa marca, falei, não vou, né? Falar, não vou fazer. Fui lá, fui fazer. E falei, onde é que eu vou encaixar isso? Eu tinha entrevistado o Max na véspera. Falei, brilhante! Vou perguntar como é que é o Max, o que ele acha do Max. Já estava nesse momento, eu acho, né? Foi um perfect storm negativo, né? Então, assim, o gênio da lâmpada pensou em perguntar isso. E aí, chegando lá, só tinha essa pergunta, beleza, posicionei o microfone, cumprimentei e tal. Falei, Ricardo, me fala um pouquinho aí, como é que é a sua relação com o Max Verstappen, o que você acha dele como piloto? Pensando em fazer só essa e encaixar na matéria do Max. Primeira resposta dele foi, shit. Aí eu... Legal, bacana, não, mas shit em relação à relação. Em relação à relação dele. Em relação à relação, mas assim, sim. Uma zoeira. Não dava nada, sim. Assim, sabe? Eu falei, beleza, se ele falar mais alguma coisa, até uso isso. Mas já num tom, não foi num tom legal. Aí eu dei uma risadinha e tal, perguntei, não, sério, cara, assim, como é que vocês se relacionam, como é que é ser companheiro dele, o cara que é um astro aí da Fórmula 1 também. Aí ele respondeu, eu posso dizer que ele é holandês, tipo, começou a dar uma zoada, assim, sabe, cara? E aquilo foi crescendo. Eu baixei o microfone, falei com os assessores, falei, o cara não quer responder, o cara na frente dele. Sim. Tá difícil, não dá pra trabalhar. Aí o cara falou, não, responde aí. Levantei o microfone de novo, aí ele me deu uma resposta qualquer, uma coisa horrorosa, só pra cumprir tabela. Aí eu baixei o microfone e falei, cara, a gente teve um dia muito difícil, a gente veio de longe aqui para falar com você, você está aqui falando em nome de vários patrocinadores e você deveria ter mais atenção com as pessoas. Como é que chama isso? Não é ensaboada. Esqueci a expressão, tem a expressão antiga, mas passou um sabão. Passou um sabão no Daniel Ricciardo. É verdade, cara. Assim, sim. Ele estava sendo injusto comigo diante de tudo isso que eu estava fazendo, né? Até porque a gente vai buscar isso pro fã de velocidade, claro. Não é pra gente, sabe? Pô, Daniel Ricciardo é legal entrevistar, mas a gente quer trazer o conteúdo para as pessoas que vão ver. E, enfim, aí ele deu eu falei isso para ele, e aí os caras, não, mas ele respondeu a sua pergunta. Eu falei, não respondeu nada, ele não quis fazer e tal, não sei o quê. Virei as costas e estava indo embora. Quando eu estava indo embora, ele falou assim, você tem que entender que você está entrevistando o Ricardo, não o Max. Aí eu falei, e a gente tá fazendo uma história sobre o Max e você sabe por quê. Eu fiquei puto também, né? Aí nisso veio um outro assessor, que acho que mais pessoal dele, né, correndo atrás. Quem é você? O que você tá fazendo? Você nunca mais vai ter uma entrevista com o Ricardo? Eu falei, uma entrevista dessa eu não vou precisar nunca mais. Mas enfim, era o que eu precisava. E só para colocar aí uma questão, era um evento que ia uma pessoa de cada vez, meio Hollywood. E a única pessoa que estava lá dentro de jornalista brasileiro era o Reginaldo Leme, com quem eu tenho uma relação pessoal, porque é meu sogro também. Então, assim, é um cara que tem um cuidado e me quer muito bem, né? Então, depois de que tudo isso aconteceu, que eu contei para minha esposa também, a gente estava conversando e ele falou assim, Thiago, você errou em uma coisa. Um jornalista tem que dar um jeito de não seguir essas regras. Sim. Ninguém seguiu.
eles provavelmente falaram que todo mundo tinha uma pergunta só. Só que ninguém foi lá tomar microfone. Ó, você tá fazendo 3, 4. Sim. Então, assim, talvez o seu erro tenha sido ficar nervoso porque só tinha uma e causar um problema porque só tinha uma. Faça 2, faça 3, faça 4. Alguém vai te pedir para parar. Então, assim, essa sabedoria que os mais velhos têm, né? E que foi um aprendizado para as próximas entrevistas. Né? Você me fez lembrar de um episódio que eu não lembrava há muito tempo, que foi... Eu tive alguns incidentes, né? Até pela juventude no meu período nos Estados Unidos e no Media Day das 500 milhas de Indianápolis, não me lembro se 2005 ou 2006, eu fazia a revista da Fórmula Indy, né? Então, e eu era a base da pirâmide, né? Então, cada sessãozinha que você vê numa revista, tem lá, todo mês sai lá, por que meu capacete é assim, com fulano? No outro mês, tem outra sessão fixa lá, meu circuito favorito com Beltrano. Tem um estagiário correndo atrás dessas coisas todas. Então, a minha lista de tarefas no Media Day das 500 milhas, de preencher todas essas sessõezinhas e tal, era imensa. E eu precisava de uma frase, acho que era do Marco Andretti, não me lembro se era sobre o capacete ou sobre o circuito e tal, e não consegui, falei com a assessoria e tal, não, vai ter a sessão lá coletiva, você só quer saber isso, uma pergunta, você encaixa lá. E aí, em Indianápolis, né, tem um jornal que é o Indianapolis Star, que é o New York Times da Fórmula Indy, que é o jornal da cidade. E o cara que era o repórter sênior, é o Kurt Kevin, é um cara excelente, que hoje é o gerente, o diretor de comunicação da própria Fórmula Indy. Mas tinha um outro tiozinho lá que era freelancer, usava uns chapéus panamás, assim, que eu nem lembro o nome dele. Talvez ele não fosse do Star, mas ele era do jornal de Indianápolis. Ele era aquele cara de uma mídia não tão importante, mas que estava ali no paddock há muito tempo e tal. E aconteceu a mesma coisa. Tava 20 jornalistas em volta do Marco Andretti, cada um tentando encaixar uma, e o tiozinho começou. E aí você imagina que, puta, esse tiozinho tomou cerveja com o Mário quando o Marco era um bebê. O Marco conhece esse cara há 20 anos, então ele respondia todas as perguntas. Cara, na sexta pergunta do tiozinho, porque ele tava desrespeitando os outros 25 caras em volta. Eu tirei o gravador dele e meti o gravador na cara. E aí depois chegou uma reclamação lá. Mudando assim, trazendo um pouco, aterrissando mais para a Fórmula 1 automobilismo nos dias de hoje, a gente viveu, né? Primeiro como fã e depois a gente ainda teve o privilégio de viver isso como jornalista. O Brasil sendo sempre muito protagonista no automobilismo. No automobilismo internacional continua sendo, mas no topo do automobilismo internacional, que é a Fórmula 1, a gente estava falando ali da decisão do título de 2009. Esse ano em que o Rubinho venceu corridas e tudo mais, foi o último ano em que o Brasil venceu corridas. Sim. E já desde 2017, é isso? Foi o último ano do Massa, 17 ou 18? 17... Acho que foi 17. Enfim, já não temos um piloto brasileiro já há 2, 3 anos e não temos nenhuma perspectiva de curtíssimo prazo. Quando eu digo curtíssimo, digo 2021. Não temos nenhuma, é um pouco forte, né? Em condições normais de temperatura e pressão, não teremos piloto brasileiro na Fórmula 1 em 2021. Eu já debati muito no próprio Acelerados, a gente fala bastante disso a respeito. O próprio Rubinho já é uma fonte constante aí na imprensa brasileira sobre isso. Qual é a sua visão? Por que chegamos a esse ponto e como poderíamos solucionar esse cenário? Cara, eu te digo o seguinte, eu acho que falta interesse. Pode parecer forte isso. Como assim falta interesse? Falta interesse, cara. Pelo seguinte, hoje um piloto brasileiro, ele não vai comer capim a vida inteira lá fora buscando chegar na Fórmula 1, porque hoje ele tem uma Stock Car muito forte, porque hoje ele pode fazer uma carreira nos Estados Unidos. Se fala muito isso do automobilismo argentino. Se dizia que a Argentina parou de mandar gente para a Fórmula 1, porque o automobilismo nacional deles era possível de você se profissionalizar, né? E mesmo o internacional, um LMP1, um LMP2, uma Fórmula E, o cara não precisa mais ficar ralando, suando sangue para chegar na Fórmula 1. Sim. Ele tem outras opções. Então eu vejo muitos brasileiros que têm potencial, que quando chega aquele momento de caramba, vou vender minha casa para chegar lá, o cara não faz isso. É que hoje, além disso, você tem que vender... A sua casa tem que ser muito bonita. Tem que ser uma baita casa. Então, assim, mas coisas que o Rubinho fez, por exemplo. Né? Que sacrifícios que caras de outras gerações fizeram, porque ou era isso ou não era nada. Então até conto uma história aqui do Luciano Burti, por exemplo, que ele fala que
isso muito em off, ele contou para mim, não sei se falaria em público, mas enfim, já foi, Luciano. Contou para mim, já era. Ele fala que quando ele chegou na Europa, ele percebia uma diferença muito grande entre ele e outros pilotos que iam lá ralar muito, porque esse cara que ia ralar muito, ele defendia a vida dele ali. E o Luciano sabia, o Luciano vem de uma família que tem um pouco mais de condições, que se tudo desse errado, ele tinha um plano B. Ele ia voltar para o Brasil, ok, nada demais. Então acho que falta um pouco essa determinação de não, eu sou piloto de Fórmula 1, eu não sou piloto profissional, eu sou piloto de Fórmula 1. Então acho que querer como um prato de comida, né? Exatamente. E aí você também tem todas as questões econômicas, né? Enfim, dólar a 6 paus. Dólar a 6 paus. Então tudo isso dificulta, mas eu acho que está muito nessa questão do desejo mesmo de ser só isso. O único sonho é ser Fórmula 1. Porque qualquer atleta, em qualquer profissão, se ele não estiver muito focado naquele objetivo, se não for Olimpíada, ele não vai. Ele vai ganhar o campeonato nacional, ele vai ganhar... Mas se o foco não for esse, ele não vai. O Luciano é um cara muito analítico, né? Também é um cara raro no meio do automobilismo, uma forma que ele é... Por isso que virou comentarista de televisão e tudo mais. E ele, uma vez... Cara, eu fiz essa matéria para uma revista que não existe mais, para você ter ideia de quanto tempo faz. Foi a revista da ESPN, que durou alguns anos aqui no Brasil. E eu me lembro até da manchete, era Horizonte em Marcha Lenta. Eu estava... Olha que louco, ainda tinha brasileiros na Fórmula 1, mas eu já estava apontando... para a falta de... Porque para você sair um na ponta, você tem que botar muita gente na boca do funil, né? Eu já estava apontando para, tá pouca gente no funil, vai parar de sair. E ele foi uma das fontes. E ele falou uma frase que eu acho genial, quando eu tento explicar um pouco sobre o que é o automobilismo, o Tracy tem uma muito boa também. Ele fala, por que você deu errado na NASCAR? E ele falou, porque eu cheguei na NASCAR com a atitude de monoposto, que é, eu sou mais foda que todo mundo e todo mundo aqui é cuzão. O piloto de monoposto, ele tem que ter uma fé na superioridade do seu talento. E assim, no seu direito, o Senna, para mim, é o maior exemplo disso, no seguinte sentido. O Senna se comportava como se a vitória fosse dele de direito. Sim. Era uma coisa assim, não vão deixar eu votar para presidente? Como assim? É um absurdo, entendeu? Isso é positivo, né? Na vida, não. Mas na Fórmula 1, sim. E a grande frase do Luciano Burti é essa. Ele fala, nada que eu aprendi para me tornar um piloto de Fórmula 1 melhor me tornou uma pessoa melhor. Sim, é isso. Ele carrega até alguma mágoa, né? Assim, sem querer fugir muito do tema, mas da época que ele estava na Fórmula 1, que ele falou que depois que ele sofreu o acidente lá na Bélgica, ninguém da Prost foi visitá-lo. Então, assim, o piloto tinha sofrido um acidente, quase morreu e não apareceu um santo lá, um bendito, falando, não, a gente está aqui em nome da Prost. Sentimos muito. Vou pegar, estamos a um bloco dedicado aí ao Luciano, um abraço, que a gente gosta dele, mas um outro episódio que para mim mostrou o quão a Fórmula 1 é um ambiente brutal, insensível, e é o clube das piranhas, né, como dizia o Ron Dennis. Em 2008, a Red Bull trouxe o carro de Fórmula 1, estava já na Stock Car, para fazer um grande evento para público em Brasília. Teve 100 mil pessoas no Eixo Monumental, foi um baita de um evento, demonstração, né, do Fórmula 1, com Robert Wickens guiando, que depois sofreu um acidente horroroso lá em Indy, e os pilotos Stock Car, o Daniel Serra e o Verors, e o Luciano era comentarista da Globo, e na véspera do evento a gente armou de fazer uma super matéria para o Esporte Espetacular, matéria de 10 minutos, do Luciano retornando à Fórmula 1, guiando novamente um carro de Fórmula 1. Quando eu estava propondo isso para a assessoria da Red Bull Racing, agora sim, importantíssimo frisar, isso é 2008. A Red Bull Racing, até 2004, era a Jaguar, ela existia há apenas 3 anos. Havia uma assessora lá da Red Bull Racing. Em 2004, essa equipe, a mesma oficina lá em Milton Keynes, 70% dos funcionários da fábrica eram os mesmos. 2004 era a Jaguar, 2001 eu acho que o Luciano guiou para Jaguar. 2000 ou 2001? 2000 e 2001, porque em 2000 ele fez uma prova substituindo o Irvine. O ponto é, Luciano Burti havia sido piloto desta equipe. E eu falei, olha, tem aqui, a gente quer fazer uma matéria para a TV Globo, o cara que vai guiar o carro, Luciano Burti. Achei que bastava, entendeu? Porque assim, como assim, as equipes evidentemente elas têm uma mega... são muito restritas em relação a quem elas permitem fora do círculo de sentar... Em resumo, a assessora da Red Bull Racing em 2008 não sabia quem era Luciano Burti, que tinha sentado naquele carro daquela equipe 7 anos antes. Assim,
se fala no automobilismo, né? Você é tão bom quanto a sua última corrida, cara, você sai do mundo da Fórmula 1, principalmente nessa cultura ali que eles são mais insulares, né? Se você não for europeu, não for inglês, não for italiano, você some do mapa. Sim, exatamente. E é isso que acontece com muitos desses pilotos que optam por outras carreiras e aí não tem mais como voltar atrás. Cara, trazendo para 2020 aí, a gente está finalmente vivendo aí o clima de um retorno de temporada no Red Bull Ring. O que você acha que vai ser dessa temporada de 2010, que vai ser meio 2020? Cara, vai ser muito louca, porque assim, eu acho que eu nunca vi uma temporada em que as definições de transferência aconteceram tão cedo, entre aspas, né? Porque a gente está no meio do ano, mas elas costumam acontecer nas férias de verão. Um rápido parênteses aqui. Eu lembro quando o Alonso assinou com a McLaren para 2007, no fim de 2005, no dia de Natal, estragou meu Natal, que eu fazia o site do Speed Channel na época, e foi tido como uma loucura, né? Um piloto, agora aconteceu com 3, né? Então, assim, o que eu quero, o que eu tô ansioso para ver, como é que vai se comportar um Vettel na Ferrari e principalmente uma Ferrari com Vettel? Porque o ano passado, essas pessoas estão falando muito, o Leclerc. O Leclerc não era o primeiro piloto da Ferrari. O primeiro piloto era o Vettel até o fim do ano. Ordens de equipe foram dadas para o Leclerc, que causaram um baita mal-estar. Isso vai mudar? Agora o Vettel está indo embora. O Leclerc tem contrato de 5 anos. E aí? E o Vettel vai aceitar? Ele vai peitar? Como é que vai ser? Daniel Ricciardo na Renault. Climão. Ali é o mais climão de todos. Pô, você bota 30 milhões para trazer o cara fica 2 anos até logo, e assim, não é até logo vou para Ferrari, vou realizar meu sonho, não, vou andar pro lado, que hoje é andar pro lado, pode ser que não seja, mas é uma aposta. Então assim, vai ser muito interessante como é que esses caras vão lidar, e eu quero saber o que vai ser da Mercedes, cara, porque assim, tá muito esquisito. Por quê? O Lewis Hamilton não anunciou ainda o que ele vai fazer. Sim. E aí ele tá lá defendendo com muita razão, tá em protestos, tá com a cabeça em outras coisas. Eu cheguei a dizer no começo do ano, num momento de loucura, que era o último ano do Hamilton. E aí as coisas, a pandemia, eu falei, putz, não vai ser mais, tirei o pé. Ele falou isso, né? Ele falou que ele estava pensando, nos últimos anos ele vinha com a ideia de um sabático no fundo da cabeça, e a pandemia foi um sabático para ele, foi a oportunidade de poder desligar 6 meses da Fórmula 1. Talvez isso mude, mas como é que esse cara volta? Ele hoje ele tem uma mentalidade que não condiz muito com a Fórmula 1, né? Até ambiental e tal. Embora a Fórmula 1 esteja se replanejando para estar um pouco mais alinhada com a indústria automotiva internacional, pensando no meio ambiente. Mas cada vez menos o Hamilton se encaixa no ambiente. E ele tem se sentido cada vez pior. Tem reclamado de como ele foi tratado, até dos preconceitos, racismo. Fortíssimos, né? Os episódios. E muito legal ele, nesse contexto, ele finalmente externalizar isso, né? Dizer que sofreu bullying. E o cara foi pra rua, né? Sim. Não é que ele tá lá no Wi-Fi postando, pessoal, isso que é uma coisa que eu sempre falo, o cara não pode ficar no Wi-Fi, cara, tem que dar a cara a tapa. E ele foi lá dar a cara a tapa. Então, assim, tudo isso vai ser muito interessante de observar, sabe? Como é que esse cara volta, como é que fica a situação Ferrari, Renault... Eu acho que o Hamilton, o plano dele é ser o maior de todos os tempos, e a pandemia ajudou muito ele no sentido que mantém o regulamento para 2021, Sim. Porque 2021 era o momento de risco, né? O próprio Ricardo fez a aposta na Renault pensando no novo regulamento de 2021. Não vai ter mais. Quando jogar para 2022 ele falou, me tira daqui, né? Então, a tendência em condições normais, temperatura e pressão, é que a gente tenha mais 2 títulos do Hamilton em 20 e 21, ele se torna octacampeão, o maior de todos os tempos, e aí ele vai virar celebridade ativista, né? Sim, exato, e é uma coisa que ele faz com muita propriedade, porque ele conseguiu quebrar um tabu gigantesco da Fórmula 1, né? De ser o primeiro piloto preto da história da Fórmula 1, e de quebra um dos maiores campeões da história, podendo ser o maior. E essa coisa assim do novo normal, da pandemia, você acha que vai existir um automobilismo diferente pós-pandemia, né? A gente está num cenário que provavelmente as montadoras vão sofrer, a própria Renault, né? Se foi dito muito, a Renault teve que vir a público e dizer, não, estamos continuando na Fórmula 1, de tão pressionado que se tornou o negócio de carro de rua, né? Teve uma frase do Cyril Abiteboul muito boa, eu estava ouvindo o Beyond the Grid, o podcast da Fórmula 1, não, minto, foi no podcast da Autosport.com. E o cara falou, não, porque o Cyril Abiteboul, né, o chefe da Renault,
Quando me falaram que as nossas vendas tinham caído 90% no mercado francês, eu perguntei, mas como é que conseguiram vender 10? Ele ficou impressionado com o esforço dos vendedores que conseguiram vender 10. Mas assim, é fato que a indústria automotiva vai sofrer nos próximos anos, acho que no mundo e no Brasil, e a gente vai ter possivelmente um automobilismo bastante diferente aí nos próximos meses e anos, né? Cara, eu vou fazer um contraponto, que eu coloquei esses dias numa matéria do Automais. Será que a turma do eu não tenho carro não vai mudar um pouco de ideia? Vai continuar pegando busão, Sim. Uber, táxi? Eu acho que isso pode contribuir para a indústria automotiva num primeiro momento. Eu quero observar isso nesse próximo ano. Vou te trazer um dado, porque eu vi esse dado hoje. A gente está aqui no meu apartamento. Eu vi esse dado ontem numa matéria, se não me engano, do UOL. No primeiro semestre, em São Paulo, a proporção do número de casas versus o número de apartamentos em transações imobiliárias subiu 40% em relação ao ano passado. Ou seja, uma das consequências da pandemia está sendo que as pessoas querem mais casa do que antes, não querem estar empoleradas em apartamentos, ou seja... Essa analogia vale aí para o transporte. Né? Então vale observar o que vai acontecer. Agora, retomando a questão do novo normal, outro dia eu vi uma amiga minha no Instagram postou, não chame de normal só porque é novo, e se você não estivesse acostumado com isso. Então, assim, o novo normal, vamos chamar só de novo. A hora que for normal, a gente volta. Então, assim... a gente está longe do normal, né? Exato. A gente vai ter que se adaptar muito e tal. E eu acho que o automobilismo vai sofrer, ele já sofreu um impacto forte. As categorias brasileiras que vendem, né, assim, precisa pagar o almoço, vende o jantar, enfim. Então isso já ficou muito complicado. Ninguém ganha muito dinheiro com automobilismo no Brasil. Há quem ganhe dinheiro, mas é um negócio sempre de alto risco e pouca margem. Sim, né? Sim. Seja como categoria, seja como dono de equipe, porque é muito cíclico, o risco é alto. Isso. Né? As grandes empresas vêm, ficam um tempo, vão embora, até aparecer outra demora. Então, eu acho que vai sofrer sim, mas também a gente tem que pensar que o automobilismo já passou por crises muito sérias. Crises do petróleo, crises financeiras aqui que a gente tinha de passeada, e sempre se sustentou. Primeiro porque é um esporte que reúne o apaixonado geralmente de uma classe social mais alta e com mais poder aquisitivo, geralmente donos de grandes empresas, e esses caras ajudam a sustentar o esporte. Então, assim, não vai conseguir pagar o salário do cara ali X que custa 1 milhão, mas vai conseguir ali contratar o garoto por 200 paus, entendeu? Eu acho que a gente sofre, mas as grandes categorias como Stock Car, como Porsche, essas categorias vão continuar porque existe uma comunidade de apaixonados que tem segurança e potencial e caixa para manter o negócio andando. Eu acho que sim, e eu acho que mais do que isso, dando um passo para trás no macro estratégico mundial, não só brasileiro, eu acho que o automobilismo, assim como o boxe sempre existiu e sempre vai existir, o UFC surgiu aí 20 anos para cá e hoje é um dos maiores esportes do mundo. Por quê? Porque é um esporte primevo do ser humano. Existe um ser humano e outro ser humano, eles querem bater de frente um com o outro e ver qual termina de pé no fim. O automobilismo ele traz um pouco disso. Eu falo, a primeira corrida de carro surgiu quando apareceu o segundo carro. E isso. O cara quis ver qual era mais rápido, né? Essa coisa é muito... vem muito é um negócio quase primata, né, no ser humano, né? Enquanto a gente usar algum tipo de máquina para a gente se locomover, a gente vai fazer essas máquinas competirem. E um exemplo só do que pode acontecer, de fato, apesar disso que você falou de a gente continuar, Felipe Fraga. Ninguém paga o meu salário, tchau, vou embora, vou andar de Mercedes. Sim. Cacá Bueno, não tá nada fechado, ninguém paga o meu salário, vou anunciar em junho, a hora que tiver tudo certo. Então, isso pode acontecer. Você pode perder grandes nomes por não ter condições de segurá-los aqui. Sim. Falando em grandes nomes, como foi a experiência de escrever esse livro aqui com um dos grandes nomes, se não o maior em termos de categorias brasileiras aí da história do automobilismo? Para mim, um ídolo, né? O Ingo Hoffmann, a maior realização da minha vida escrever esse livro. Dizem que a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Então, tchau, já tá feito. E esse livro, essa história começou lá em 2013, quando eu procurei o Ingo e falei, cara, você está fazendo 60 anos, talvez seja a hora de escrever sua biografia. E o Ingo ele é meio arredio, né? Alemão, não é bobo nem nada.
falou, não, vem aí, me faz a proposta que eu vou avaliar. Então já fui lá munido, já mostrei tudo para ele, como é que seria um boneco do livro. E aí ele me deu essa chance. Ele falou, cara, eu já fui procurado por muita gente, mas você foi o primeiro que trouxe um modelo de como seria. Tangibilizou, né? Tangibilizou o negócio. Vamos embora. E aí a gente começou a fazer, e assim, o que mais eu curti de fazer esse livro foram as tardes que eu passei lá em Vinhedo com ele. Quantas horas de entrevista para sair uma biografia? No total, 25 horas de entrevista presencial. Então, mais de um dia inteiro aí conversando com ele. Fora as horas de pesquisa em computador, enfim, aí eu não consigo nem te dizer. Mas o mais legal foram essas horas que eu passei lá com ele e com a Ruth, né, a esposa dele, durante um ano aí de entrevistas, e em que ele me contava as coisas, às vezes pedindo para desligar gravador, sabe? E se expondo, como eu acho que ele nunca se expôs, porque ele falou, bom, agora é a hora que eu posso me expor. Então, histórias assim, até de falhas, de erros de interpretação na carreira. Por exemplo... Não ter assinado com o Ron Dennis. Não ter assinado com o Ron Dennis. Então, assim, o Ron Dennis dali a poucos anos ia comprar a McLaren. Sim. Então, assim, na cabeça dele, ele falou, pô, eu não posso trair o Paulo Pinheiro lá, que está cuidando da minha carreira no Brasil. E era um cara que era um secretário. Sim. Se ele chegasse e falasse, Paulo, o Ron Dennis me chamou, cara. Ele fala, pô, vai lá, meu. Continua trabalhando comigo aqui, vamos, né? Então, assim, algumas coisas que aconteceram na carreira dele e que ele pôde expor agora, né? Por exemplo, uma questão até com o Xande Negrão, que era um cara que tinha um poderio econômico muito grande, com um patrocinador e que era também um cara muito determinado a vencer o campeonato e que resolveu ir para a equipe dele. Falou, eu vou para a equipe do Ingo. E pegou lá o lugar, ele tinha patrocínio, ele sentou do lado do Ingo. Action Power, né? Action Power. E o Ingo falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Então, assim... situações em que ele ficou vulnerável e conseguiu dar a volta por cima. Esse ano, inclusive, ele conseguiu vencer o campeonato com a Action Power, mesmo com o Xande ali tendo a prioridade que era natural pelo poderio que ele trazia e porque era um piloto também que tinha condições de ser campeão. Eu acho sensacional também, muito saboroso no livro, essa fotografia do quão, na falta de uma palavra mais suave, mas o quão precária era a Fórmula 1 ali nos anos 70, né? A Fórmula 1 nos anos 70, ela estava anos-luz atrás do que é uma Stock Car hoje. Totalmente, assim, a sede da Copersucar era muito pequena, né? Tanto que, assim, você podia sonhar em ter uma equipe brasileira com uma estrutura aqui no Brasil, coisas que hoje você não consegue mais. O patrocínio era outro, né? Os valores eram outros. O Ingo fala no livro, eu coloquei aqui o quanto ele ganhava, acho que ele ganhava 1.000 libras. Sim. Uma coisa assim, 1.000 libras eu ganho lá, varrer o restaurante lá em Londres. O próprio livro do Newey mostra isso, por exemplo, a Fórmula 1 ela teve durante até, eu acho que essa grande quebra se dá com os carros, com a explosão da eletrônica ali em 92, 93, e o que surge de Fórmula 1 depois disso, e depois as montadoras vem muito forte e tal. Eu acho que até meados dos anos 90 ainda era possível um Adrian Newey da vida na Marte ter 3, 4 ideias e daqui a pouco o Ivan Capelli está liderando o Grande Prêmio da França e não ganha por detalhe, entendeu? Então ainda existia essa na falta de uma palavra melhor, uma ilusão, né? Sim. Não dá para fazer, porque o nível de complexidade, principalmente a escala de dinheiro era muito menor, né? Eu li, não lembro aonde, que o orçamento da McLaren no primeiro ano do Senna, o orçamento da equipe McLaren era 20 milhões de dólares. É um negócio que hoje... Você não paga um piloto. Não paga um piloto. Assim, o orçamento da pior equipe do grid que está quebrada, que é a Williams, é 150 milhões. Quando ele fez essa questão de romper com o Ron Dennis, falando não tenho mais condições, não vou conseguir dinheiro, esquece, minha carreira acabou aqui na Europa, foi para Stock Car, estava em Guaporé, trocando o amortecedor do Opala, deitado no chão de terra para a primeira corrida dele e pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Sim. E isso só piorou na corrida, porque os amortecedores que ele escolheu eram uma porcaria. A primeira corrida dele na Stock foi um fiasco, Foi um fiasco, então ele começou a tomar volta e aí ele falou, eu tenho que parar, eu sou ex-piloto de Fórmula 1, eu tenho que falar que o cara está com problema. Sim. Então ele encostou na pista sem problema nenhum e desceu, quebrou. Sim. Então, aí o Afonso Giafone, que viu que não tinha quebrado coisa nenhuma, falou, Ingo, vem cá, cara, esses amortecedores são uma bosta, cara. Você tem que trocar isso aí. E aí começou, entendeu? Sim, aí a coisa virou. Não, uma outra, eu tive a oportunidade de entrevistar ele algumas vezes, né? Você vê como ele fala,
Tava lembrando dessa época, bem do início da Stock Car, ele teve desde o começo, a primeira corrida dele de Stock Car é a segunda corrida da história da Stock, né? E ele fala, uma das coisas que ele lembra daquele tempo de tão pouca estrutura, a gente chegava no fim do dia muito cansado. Ninguém lembrava de levar cadeira de praia. Passava o dia de pé no box, não tinha onde sentar, cara. O carro dele, ele usava e devolvia para concessionária. Sim. Você pega as imagens de Stock Car dos anos 80, quase todos os opalões ali tem Pompeia, que era dele, né? Tinha alguma concessionária envolvida que era... Quem vendia Opala para o consumidor também preparava uma Opala de corrida, né? E assim, outra história muito legal do Ingo é que no final da carreira ele criou o Instituto Ingo Hoffmann, que hoje atende crianças com câncer. Aí, então, se você também se interessa por conhecer essa história, dá uma olhada lá no site dele que tem mais informações. É exemplar o trabalho do Instituto. Thiago, estamos chegando no fim do nosso período de 1 hora e eu deixei aqui, demorei demais até para trazer a pergunta característica do Cássio Cortes Show, que você aí, pai de 2 filhos, uma filha e um filho, né? Uma filha e um filho. Tem sempre um pouco mais de peso para mim, quem é pai, responder essa pergunta, mas eu acho que vamos tentar também trazer para o nosso papo, que foi só sobre automobilismo, basicamente. Primeira a pergunta fácil. O Brasil tem jeito? Para os seus filhos vai ser um país melhor? Para os meus filhos, talvez. Para mim, eu acho muito difícil, porque a gente tem que começar a mudar as coisas pela educação, e a educação ela tem uma carência aí para te entregar o resultado, né? Então, você começa com as crianças de hoje, para que no futuro você veja os resultados. Então, provavelmente os meus filhos vão ter um Brasil melhor, como eu já tive um Brasil melhor do que os meus pais. Sim. Esse momento atual de dificuldades econômicas, eu falo, o Brasil vive a grande estagnação, né? Faz 5, 6 anos que o Brasil não cresce de forma significativa. Isso não te assusta, assim? Até em relação, e aí era onde eu queria contextualizar para o nosso papo. Nós vivemos de um esporte, de uma indústria que é muito cara e muito supérflua, né? Eu sempre falo isso. Quando aperta a indústria automotiva, a primeira verba que corta é o marketing. Dentro do marketing é o esporte. Dentro do esporte é o automobilismo. Assim, se o seu filho tivesse hoje com 15 anos falando, pai, eu tô pensando em fazer vestibular para jornalismo para trabalhar com automobilismo, você diria, vai lá, filhão, ou quem sabe a perspectiva de longo prazo para a nossa profissão não é tão boa assim. Cara, sem dúvida alguma, e eu quero até fazer uma brincadeira aqui, que quando a Dani me contou que ela estava grávida, né, a primeira vez, e eu reagi super bem, super tranquilo, ela falou, mas você não está preocupado? Eu falei, eu não, quem tem que estar preocupado é ele, que vai nascer agora, pô. Eu já estou com a vida feita. Então, assim, pegando essa brincadeira, eu acho que assim, se o Diego ou a Luísa chegarem mais para frente e falarem, pai, eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado por arte, coisas que eventualmente não tragam muito dinheiro ali de início, né? Ou mesmo pelo jornalismo, ou pela indústria automotiva. Cara, vai lá, se você tem paixão, você vai fazer. E o cara que tem paixão no que ele faz dinheiro. Qualquer que seja a profissão. Então, o cara que é muito bom naquilo que ele faz, ele vai conseguir virar o jogo. Então, eu apoiaria, sem dúvida alguma, ele viver esse sonho que ele tenha, porque é o que a gente está vivendo. E todos nós aqui, se não der certo, cara, se o nosso sonho um dia tiver um fim, a gente vai se reinventar. E eu acho que é assim que eles vão fazer também. Muito legal essa reflexão. Eu vou só fazer um asterisco numa frase que o Ian Havard, que foi o cara que patrocinou meu visto de trabalho, né, que me contratou para ir trabalhar na Racer nos Estados Unidos, ele justificou para mim por que ele estava patrocinando meu visto de trabalho. Ele falou, é facílimo para mim encontrar pessoas apaixonadas por automobilismo, é facílimo para mim encontrar pessoas que saibam escrever minimamente bem. É uma dificuldade imensa encontrar quem saiba fazer as duas coisas, né? O overlap desses dois conjuntos é mínimo. Legal demais o papo, Mendonça. Faça aí os seus merchans, onde encontrar você, em quais canais, em quais redes sociais. Bora lá. Bom, ainda dá para comprar o Ingo? Dá para comprar o Ingo, só escrever para vendas, no plural, @oficina259.com.br. Você pode pedir esse livro aí, o Bruno vai te atender super bem. Para continuar aí me acompanhando, tem o Instagram, @Thiago Mendonça, lá tem os links para todas as plataformas. E agora, recentemente, em março, lancei o meu canal no YouTube, o Primeiro Stint, e o I do primeiro é com o número 1. Só procurar lá, também tem conteúdo semanal sobre Fórmula 1, além, claro, do meu trabalho principal, que é lá no programa Automais, que está na Rede TV todo sábado, 6h45. Boa, valeu demais. Estamos prontíssimos aí para acelerar e trabalhar nessa temporada de 2010, né? Bora, tá na hora de começar já. Boa, valeu demais.